Boa noite, servidores e servidoras. Hoje é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós sabemos que esse assunto ainda é tratado como tabu, mas é importante falarmos sobre esse assunto, porque pessoas que podem estar passando por momentos difíceis e de crise, para que essas pessoas busquem ajuda, né, e saibam que a vida sempre é a melhor escolha. E para lutar contra esse problema, nós sabemos que é necessário ter conhecimento e informação para ajudar as pessoas próximas. Por isso, convidamos a Andréia e a Joyce. Boa noite. Em nome da diretoria, agradecemos a presença de vocês, por vocês terem aceito este convite, trabalhar esse tema hoje à noite aqui conosco. Nos sentimos lisonjeados com a presença de vocês. Podem se apresentar? Boa noite, então, Angélica. Boa noite, Joyce. Boa noite, servidores que estão nos acompanhando. Eu sou a Andréia, eu sou enfermeira do CAPS aqui de Rio do Sul. E é um prazer poder vir falar de saúde mental em setembro, né, que é um mês que nos faz parar e refletir sobre esse assunto. Boa noite a todos e a todas. Também me sinto muito lisonjeada pelo convite. Aqui do lado da minha colega, né, de vocês. Espero que a gente consiga ter um bate-papo bem interessante e que possa agregar, acrescentar aí naquilo tudo que a gente já sabe sobre o tema, né? Com certeza vai ser. Andréia, o que é o Setembro Amarelo e qual... Olha só, gente, erros de gravação. Acontece. É porque hoje eu sou hoje eu vou fazer o trabalho de falar, interagir com vocês aqui e interagir com as convidadas, né? Então, assim, Andréia, o que é o Setembro Amarelo e qual é o principal objetivo dessa campanha? Então, o Setembro Amarelo, ele é um mês, né, que nos faz parar e refletir. Ele é comemorado, não, né? Ele é divulgado em todo o mundo, né? Ele não iniciou no Brasil, foi um movimento que iniciou lá nos Estados Unidos, para fazer as pessoas pararem e refletirem sobre a prevenção do suicídio, né, dos desfechos trágicos que a gente diz. Mas ele é um mês que nos faz parar e refletir sobre a importância da valorização da vida. Então, é um mês que faz todos os serviços de saúde, mídia enfim, trabalharem sobre isso, sobre a importância da valorização da vida, das pessoas buscarem ajuda quando elas estiverem passando por algum problema, e que não deveria ser somente no mês de setembro, né? Deveria ocorrer o ano todo. Mas é um mês que nos faz parar para falar sobre esse assunto, um assunto que é bastante delicado. E o que o Laço Amarelo simboliza? Então, como eu falei, ele é um movimento que ele iniciou lá nos Estados Unidos, né? E por causa de um suicídio de um jovem, né, de 17 anos, que ele estava reformando um Mustang amarelo. O nome dele era Michael M. E ele estava muito feliz com a conquista daquele carro, né, que ele ganhou dos pais. Ele tinha 17 anos e os amigos nunca imaginaram que ele fosse ter o fim que ele acabou tendo. E aí, durante o velório desse menino, os amigos que estavam inconformados com a perda dele, eles distribuíram cartões com frases motivacionais para que as pessoas buscassem ajuda quando estivessem se sentindo adoecidas, com um laço amarelo. E isso gerou um movimento chamado Yellow Rainbow, lá nos Estados Unidos. E em 2015 isso foi incorporado aqui no Brasil. Então faz 10 anos que o Ministério da Saúde aderiu a essa campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e sobre valorização da vida. Então, o laço amarelo é por causa desses cartões amarelos e dos lacinhos que os amigos daquele menino distribuíram naquela ocasião. Joyce, quais os fatores que influenciam na saúde mental? Nossa, essa pergunta aí, a gente podia ficar aqui, né, discutindo um tempão. Na verdade, é uma pergunta muito importante, porque na prática, a efetividade desse mês, ela só se realiza, ou ela só pode se realizar se a gente consegue fazer essa discussão, né? Porque a gente repete, né? Valorize a vida tem a sua importância, mas a gente tem que pensar que vida que é essa, né? Porque a gente precisa pensar as condições. A saúde mental, ela é multifatorial, né? Não é só uma coisa, nem só outra.
ela também não acontece sob a lógica de causa e efeito. Então, não é assim, uma coisa aconteceu na sua vida e aquilo vai gerar em você um transtorno. Não é uma situação assim. Ela trabalha mais numa questão de contexto, que pode aumentar as possibilidades ou diminuir as possibilidades de um agravo, né? E esse contexto é um contexto muito amplo, então envolve boas relações, envolve possibilidade de ter uma boa moradia, envolve a não violência, então as pessoas que sofrem violência de todos os tipos, violências na infância, violência social, né, em qualquer idade, envolve qualidade de alimentação, envolve renda, distribuição de renda. Então, muitos agravos, eles acontecem em contextos, e esses contextos é onde a gente precisa incidir com maior importância, assim, as ações, até mesmo falando em poder público, em política pública, né, é modificar esses contextos. A gente chama de determinantes da saúde, né? Uhum. Então, são determinantes de várias maneiras, desde que o acesso a uma escola de qualidade, um ambiente de trabalho que não seja assediador, né? Então, qualidade das relações e vínculos. Isso são fatores muito significativos para a saúde mental das pessoas. Então, hoje a gente tem uma série de questões que estão atrapalhando, digamos assim. Uhum. Não que só hoje existam essas questões, mas a gente tem coisas no nosso mundo atual que tem trazido muitas modificações na qualidade de vida e na possibilidade das pessoas terem essas necessidades básicas atendidas, né? Uhum. E qual a influência das redes sociais na nossa saúde mental? Ao mesmo tempo que as pessoas usam as redes também como uma forma de se relacionar, também como uma forma de trabalhar, a gente estava discutindo antes aqui, né? Ninguém vive mais sem as redes, o WhatsApp também é uma rede social, é uma forma de uma comunicação rápida, mas ela também nos traz vários impactos na nossa subjetividade. Se a gente for pensar enquanto ser humano, o que é ser humano hoje é um tanto diferente do que é ser humano há 100 anos atrás, onde demorava meses para chegar uma carta até um lugar, e tu esperava um tempo, muito diferente de hoje, aquilo que às vezes a gente manda um e-mail e o e-mail a gente tem até nem usa mais e-mail, né? É uma mensagem no WhatsApp porque tem que ter uma celeridade. E quando não tem, a gente fica angustiado porque aquilo tem que ser rápido. Então, a noção de tempo nossa é outra. As redes sociais, elas envolvem uma propaganda de si, propaganda, né, de vida, que na maioria das vezes não existe. E mesmo que ela exista, ela não vai ser como aparece ali. Então, as pessoas selecionam os melhores momentos da vida, as melhores fotos, aquilo que ela quer mostrar. Ela não mostra ali as fragilidades, as dificuldades. Então, muitas vezes, esse recorte faz as pessoas se compararem as suas vidas com as outras e se sentirem deslocadas, inferiores. Então, tem uma série de impactos, sim. E a gente precisa, sim, falar muito sobre isso, porque tem uma fase da vida que é muito mais impactada, que é a adolescência, né? Principalmente dados atuais mostram as meninas muito impactadas com essas comparações de skincare, de ter que usar maquiagem, de ter que aparentar um padrão de beleza que é, assim, irreal, inatingível na maioria das vezes. E isso tem aparecido em dados, assim, né? O sofrimento nessa fase que é ainda mais suscetível que a fase adulta. A essas narrativas, assim, de comparação, né? De perfeição. E faz um impacto muito grande, assim, nos adolescentes. E nos meninos, existem outras questões também, que são os jogos online e alguns grupos onde eles jogam, né, online e grupos que são redes sociais também, porque então as pessoas ali se relacionam. E ali existem dados que mostram que eles estão sendo socializados com muita misoginia. E misoginia é a ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher precisa sofrer ou ser dominada. E os meninos adolescentes já estão apresentando comportamentos mais agressivos com as mulheres do que a geração anterior nessa idade, né? Então, são coisas que são atuais, assim,
E são coisas que a gente tem recebido, não sei se lá no CAPS, mas na unidade de saúde, a gente tem recebido situações que são impactadas, assim, meninos de 12, 13 anos sendo agressivos com as mães dentro de casa, com as irmãs, e a gente percebe, né, uma questão de gênero ali, né? Enfim, isso tudo mediado por redes, né? Sim. Pelo acesso ao virtual ali, né? Porque, na verdade, a gente perde a gente não perde o controle quando está aqui, né? Sim. Porque são muitas informações, muitas pessoas interagindo ao mesmo tempo, né? Então, E, às vezes, não aprofunda o vínculo também, né? Porque a gente também tem que falar do bullying, né? O bullying bullying virtual Isso. É uma coisa que cresceu muito, principalmente entre os adolescentes, porque eu estou atrás de uma tela, então eu posso falar o que eu quiser, né? E essa questão do bullying, do assédio, né? É muito grande, fora os desafios, né? Que tem nos WhatsApp, para fazerem coisas mais absurdas que vocês imaginarem. Então, as redes sociais, claro, facilitam a nossa vida, mas elas também têm esse impacto negativo, né? Principalmente na questão da saúde mental. Qual é a importância de falar sobre a saúde mental de forma aberta e responsável? Eu vou perguntar as duas, tá? E quais as ações que vocês acham que podem ser feitas para apoiar a campanha do Setembro Amarelo? Essa questão de falar da saúde mental de forma aberta e responsável seria com todas as... Né, a nossa pergunta tanto com adolescentes quanto com adultos e idosos também, né? Porque hoje todos nós estamos sendo afetados por essa alteração, né, na configuração aí da sociedade, né? Quando a gente pensa que a gente teve um período aí pós-pandêmico, quando as pessoas se isolaram mais, né? Elas adoeceram mais mentalmente, né? Elas acabaram desenvolvendo quadros depressivos mais importantes, rompimento de vínculos, né? Então, é o que a Joyce disse, a rede social facilita eu falar com a Angélica, que está a 500 quilômetros de mim, mas eu não saio de dentro de casa para ter contato físico com as pessoas. As pessoas adoeceram muito mais. Então, quando a gente tem que falar de saúde mental, a gente tem que fazer as pessoas refletir sobre isso, né? Até que ponto eu rompi vínculos depois desse período da pandemia, principalmente, né? Eu deixei de visitar meus pais, eu deixei de me relacionar com meu amigo, meu relacionamento com meu grupo de amigos é ali no grupo do WhatsApp, compartilhar Reels e deu. E eu não saio para tomar um café com meu amigo, para comer um churrasquinho na casa da minha família, porque eu me isolei. Eu fico horas lá na rede social e esqueço desse vínculo que é importante para a saúde mental. Eu não saio para caminhar no parque. Então, assim, a gente tem que fazer, principalmente o adolescente, né? Refletir sobre isso, que existe mundo fora do celular e dos jogos, né? E que é importante para a manutenção da saúde mental deles. E a gente fala muito em adolescente e criança, mas um público que nos preocupa muito são os homens. O homem é um público que adoece muito, que é onde ocorrem os desfechos graves, piores, né? E que eles não buscam ajuda, né? Por causa dessa questão do preconceito, dos estigmas da sociedade. O homem não chora, o homem não pode mostrar fraqueza, eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho uma família para sustentar. Meu Deus, eu ia conversar com um psicólogo, vão dizer que eu estou maluco. Se eu for no CAPS, então, vão dizer que eu estou louco. Então, esses estigmas também que a sociedade coloca em cima das pessoas, então tem que destruir esses estigmas, desconstruir esse pensamento para que as pessoas entendam que eu estou adoecido e que saúde mental é tão importante quanto eu cortar um dedo e que dói tanto e às vezes até mais do que um dedo cortado, que as pessoas não estão vendo, né? As pessoas até preconceito com depressão é frescura, né? Não é frescura, a gente tem que começar a divulgar que a saúde mental é importante, é um pilar da saúde, né? Eu tenho que estar bem fisicamente, mas eu também tenho que estar mentalmente bem, socialmente bem, espiritualmente bem. E pegando um gancho nisso que a Andréia fala, né? Enquanto política pública, a gente tem alguns desafios e até enfrentamentos, porque nos falta pernas às vezes, né? Mas o que a gente deveria fazer, e às vezes não dá conta de fazer por causa do número de agravos, o número de fogo que já está incendiando, né? A gente tem que apagar fogo o tempo inteiro, né? Mas são as modificações desses pensamentos, então, com muita intervenção na vida social das pessoas. A gente faz isso no atendimento individual, muitas vezes nos grupos, né? Mas deveria ser feito de forma muito mais abrangente, porque essa mudança cultural que a gente precisa ter. A gente tem uma
tradição, digamos assim, não muito favorável ao cuidado em saúde mental, né? A gente tem muitos tabus, dificuldades de falar de vários temas, de várias situações humanas. Então, como a Andrea falou, chorar é fraqueza, né? Ficar depressivo é fraqueza, e isso precisa ser combatido. Tem muitas pessoas que têm vergonha de chorar. Muitas vezes a gente ensina, na verdade, a criança não nasce com vergonha de chorar, né? Ninguém de nós nascemos com vergonha de chorar. A gente aprende porque alguém nos ensina. E a gente aprende, né, em casa, na escola, engole o choro, né? Se chorar, continua chorando, vou te dar motivo para chorar mais. São frases que a gente escuta, que as pessoas falam, e que vão educando a gente a não lidar com as emoções. Então, na medida que eu vou me desconectando das minhas emoções, eu vou colocando elas em outros lugares que vai aparecer no meu corpo também. Às vezes em doenças, né, psicossomáticas que aparecem no corpo, que tem também uma origem psicológica e emocional, e às vezes com a própria sintomas depressivos, ansiosos. Então, o choro, falar sobre sentimentos, dizer sobre o que sente, e realmente o público masculino é o público que mais agrava por causa disso. As mulheres também têm as suas questões por outros motivos, pela sobrecarga de trabalho, pela desigualdade de gênero, né? Então, ninguém sai ganhando na cultura que a gente vive hoje, né? E a gente precisa pensar, assim, eu até anotei algumas frases dessas aí, porque eu penso que talvez dizer aqui, né, para quem estiver ouvindo, vai fazer pensar no quanto isso é prejudicial. Achar que um tapa educa, né, que bater na criança vai educar ela, quando na realidade as evidências científicas mostram que não. Então, a agressividade com a criança, com os filhos, nunca ela vai ensinar algo para essa criança, né? E existem outras estratégias que a gente já sabe, que a gente tem na literatura, que a gente tem nas pesquisas, que faz com que a criança consiga se sentir segura e a gente consiga fazer real uma educação, né, com as crianças. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a estrutura de poder, onde é como se fosse naturalizar. Então, a questão é a gente conseguir desnaturalizar aquilo que não é uma coisa natural, que é uma coisa cultural. Então, essa é uma questão muito importante, assim, porque a gente tem como normal, como algo que é natural, como se não fosse, como se não desse para mudar, né? Como aquilo fosse intocável. E não é, a gente pode mudar, são questões criadas pela uma cultura. A gente fez um consenso social sobre essas questões, mas não quer dizer que elas são naturais e que elas não possam ser mudadas, né? Então, o trabalho dignifica o homem. Então, às vezes, falar essa frase parece muito ingênuo, muito, né, sem nenhum prejuízo, mas isso faz as pessoas acharem que elas só têm valor se elas trabalham. Então, quando elas se aposentam, quando elas não podem mais trabalhar por algum motivo, elas sofrem muito. Elas adoecem também, né? Porque se sentem inúteis, né? Porque parece que o ser humano tem que ter uma utilidade. Mas a gente não é máquina. A gente não tem uma utilidade. A gente é digno a partir do momento que a gente nasce. Digno de ter uma vida boa, digno de merecer que as nossas necessidades básicas sejam atendidas. Então, comparar, né, a nossa produtividade com o nosso valor é uma forma de adoecimento na nossa sociedade. E várias outras, né? Tempo é dinheiro, trabalho enquanto eles dormem, que faz a pessoa se sentir culpada porque está descansando, porque está dormindo. Porque está cansada. Né? Então, eu atendo estudantes que às vezes me aparecem com essa questão, assim, que parece que eu tenho que estar estudando o tempo inteiro. Então, se eu estou dormindo, né, se eu estou descansando, eu não posso. Né? Isso é adoecedor e isso é cultural. Né? Enfim, né? A questão de a gente, às vezes, valorizar muito o ter, né? O acúmulo das coisas. Isso é status, isso é algo que as pessoas buscam, é algo que, às vezes, faz ela achar que ela tendo aquilo, ela vai ser feliz, ter, né? Não que ter as coisas não seja algo importante, né? O básico é básico, é necessário, e, às vezes, a falta de coisas básicas faz um estrago também. Mas quando a pessoa vive só para ter, né, ela se confunde, ela acha que aquilo é ser, e não é. E esses valores, eles são muito significativos que a gente consiga questionar. Assim. Dessa questão do trabalho enquanto eles dormem, é muito interessante, porque
hoje com estudantes, né? Mas a pessoa, às vezes, ela pensa que ela não conquistou algo porque, porque eu não me dediquei o suficiente. Só que a gente conhece pessoas que se dedicam, né? E acabam não conquistando também, né? Então, essa questão é muito complicada, porque aí parece que, não, realmente, o meu vizinho, a grama do vizinho, gente, também sempre é mais verde, mas na verdade não é, às vezes ela é sintética, né? Então, não é a grama de verdade, não é aquela que foi plantada, né? Ela foi implantada ali, né? Então, é muito importante a gente estar conversando sobre isso também nos locais de trabalho, né? E aí eu quero perguntar para vocês, se nos locais de trabalho aqui do município, o tema saúde mental, como que ele deveria ser abordado? E como que poderia ser feita essa abordagem, né? Existe uma estratégia pensada em rede para estar abordando os colegas servidores municipais? Existe algum projeto? Eu acho que o tema, antes dele ser abordado, ele tem que ser pensado. Porque só falar, não que falar não tenha o seu valor, tem, sim, né? A gente está aqui falando, né? Mas modificar todas essas questões que vão gerar um aumento da possibilidade do adoecimento. Então, modificar. A gente tem aí uma normativa esse ano, a NR1, se eu não me engano, que as empresas vão ter que se adequar na avaliação dos riscos psicossociais das empresas, justamente porque em 2024 teve um aumento muito significativo de afastamentos do trabalho, né? Que as pessoas se afastaram, acho que 68% a mais do que o ano anterior, de 2023. E isso tem, sim, sido um tema que tem gerado essa discussão. Então, claro que a gente gosta de ganhar bombonzinho, né? De frases e tudo mais, motivacionais, mas, assim, isso não modifica, né, essas circunstâncias. Então, o assédio moral, né? A pressão por produtividade em tempo que não é hábil da pessoa fazer aquela tarefa. Muitas vezes tem dados que mostram que muitos trabalhadores são sobrecarregados, que às vezes eles não vão repondo, né? Aqui também no nosso serviço acontece, né? Mas nos serviços particulares, privados, né? Acontecem também, das pessoas fazerem um trabalho de 5 pessoas, uma pessoa faz e ela é sobrecarregada. Isso é assédio moral também, porque a gente sabe que a gente não é máquina, né? E mesmo a máquina tem limites, né? Então, tudo isso configura um contexto onde é muito propício para um adoecimento, né? Então, cuidar disso é essencial. Em relação a isso, a gente tem observado que tem locais de trabalho que tem a mesma equipe que há 10 anos atrás, né? Principalmente na saúde, né? Então, hoje, a gente vê que tem alguns reforços, né, que estão acontecendo em algumas unidades de saúde. E hoje também esse ano vai ter o concurso, né? E vai ser ampliado as vagas. A gente vem discutindo isso com a gestão porque a gente percebe que o servidor trabalha, mas não consegue entregar aquilo que ele gostaria de entregar, né? E eu digo que alguns agem de forma heróica, né? Porque atendem, né? Às vezes nem ao banheiro vão, e a gente visita todos os locais de trabalho e tem presenciado que, inclusive, a gente chega em locais de trabalho que o servidor está doente, atendendo, e aí a gente pensa, qual é a condição de um servidor adoecido atendendo a população, né? Então, a gente vem buscando isso, e a gente tem um diálogo com a nova gestão, né? Para que isso seja olhado com carinho e com profissionalismo, né? Não só com carinho, porque olhar com carinho também não quer dizer que vai colocar, né? Mas a gente tem percebido que está havendo esforço, sim, que está tendo uma ampliação de vagas, né? E que é importante o servidor, não só ele ser ouvido, né? No ouvido, só ouvir ele falar, mas ele ser atendido também, né? Porque, às vezes, o profissional que está ali na ponta, ele conhece a realidade daquela comunidade e, às vezes, acontece de, vamos inovar, né? Eu tenho um projeto lá na minha cabeça. Só que, assim, aquele servidor que está no dia a dia,
ali na ponta, ele sabe o que pode e o que não pode, né? Ele tem uma visão porque ele conhece, né, o serviço como ninguém, né? E às vezes alguns servidores nos relatam que eles querem colocar que não vai dar certo, mas existe uma insistência. Isso eu não estou falando dessa gestão ou da outra, né? Isso é comum acontecer, independente das gestões, né? Porque cada um quer ter mostrar a sua cara, a sua identidade, né? E nem sempre a pessoa está querendo, não está fazendo por maldade, mas está fazendo por não conhecer o serviço. E aí o servidor diz, mas eu avisei, eu falei. Então, assim, a gente sempre pede, né, para que os gestores, né, os diretores estejam ouvindo o seu servidor. Porque, às vezes, o servidor ele não está dizendo não porque ele não quer fazer, mas às vezes, porque ele realmente não pode, até por impedimentos legais das profissões, né? Então, tem códigos de ética, né? Então, a gente gosta sempre de estar colocando isso para que os gestores estejam dialogando com os servidores. E até complementando o que a Joyce falou, eu acho que você falou de como que isso pode ser desenvolvido, né? Se a gente falar em Setembro Amarelo, a gente sabe que todas as escolas, unidades de saúde, os locais de trabalho promovem, né, essa conscientização, é balão, é laço amarelo, mas é o ano todo. Uhum. O meu colega de trabalho ele não adoece só em setembro. Eu acho que a gente tem que sensibilizar as pessoas do olhar para o colega, da empatia com o teu colega, né, da sobrecarga, de entender que aquela pessoa está no limite, que quando ela começa a se afastar frequentemente, talvez é relacionado ao trabalho, mas também ao parar e chamar essa pessoa e entender o contexto que ele está vivendo, às vezes lá na casa dele, porque essa sobrecarga, esse burnout, ele vai estourar também lá na casa da pessoa. Então, a gente tem essa empatia do colega e de ajudar. A gente cansa de acolher lá no CAPS, às vezes, servidores que vêm acompanhados do colega do trabalho, porque a família não conseguiu ainda perceber o adoecimento dele. Porque em casa ele disfarça muito bem, né? Mas lá no trabalho ele está sobrecarregado, ele está explosivo, ele está adoecido, ele está saindo da sala de aula ou de um posto de saúde para ir para o banheiro chorar, né? Então, que é importante a gente ter esse olhar de empatia com o nosso colega, né? E que isso é o ano todo, né? Eu não preciso fazer uma campanha para promover a empatia com o próximo, com o meu colega, né? Perfeito. E as escolas, como que elas devem abordar? Porque também é isso, vira não é uma data comemorativa, né? Mas também vira uma data de calendário, né? Vamos trabalhar o Setembro Amarelo, tá, mas como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai abordar esse tema, né? E esse é o perigo da data de calendário, porque às vezes esvazia o debate. A gente pensa, não, já tem o Setembro Amarelo, já estamos fazendo, mas na prática falta muito para ser feito, na verdade, né? Então, o cuidado é para isso, é para a gente não esvaziar esse debate por causa da existência dessa data, né? Esvaziar o debate, que eu digo, é não aprofundar, não ir para onde é necessário, né? Não pensar naquilo que realmente vai promover a mudança. E nas escolas, bom, vou falar aquilo que eu penso, né? Não sou uma profissional da educação, mas a gente lida bastante com as escolas também. E penso que ali é um ponto estratégico. Eu sempre vejo a escola como uma instituição muito estratégica, porque ali eu estou... É como se eu estivesse plantando uma semente, né? Além das crianças serem pessoas agora, elas estão agora, às vezes precisam de ajuda, também em sofrimento, às vezes com questões em casa. Mas é ali que eu começo, né? Que eu tenho a possibilidade da mudança muito mais forte. Então, não só porque um dia elas vão ser adultas, mas porque ali elas estão muito mais fáceis de aprender. O aprendizado é muito mais intenso na infância, né? Então, para que elas possam questionar tudo isso que a gente tem falado aqui, para que elas possam pensar, às vezes, diferente do que a gente tem apontado como uma cultura ruim, né? Uhum. de preconceito ou de frases que acabam gerando esse desvirtuamento daquilo que é saudável, e que ali na infância é um lugar muito estratégico para as crianças aprenderem. Às vezes a questionar mesmo os pais dentro de casa, às vezes a pensar diferente daquilo que tem sido ensinado em outros setores, em outros locais.
E para isso precisava a educação realmente ter muita formação, que os professores se sintam seguros para estar abordando temas, para estar, né, criando esse espaço para conseguir dialogar com as crianças, porque eles estão, na minha opinião, muito sobrecarregados também, né? Não é fácil, talvez tu possa, né, Angélica, falar muito mais do que a gente, que não vivenciou esse chão de escola. E pensar nessa qualidade também do trabalho, porque é o professor que está na sala de aula e ele precisa desse cuidado de uma forma também muito intensa, tanto ou mais do que o profissional de saúde, né? Porque, de fato, não é fácil, né? Um grupo de sala de aula. E eu acho que pensar muito bullying, né? O bullying, as violências que acontecem na escola. E não dá para pensar só no papel do professor, né? Eu acho que os psicólogos, a gente até já tem uma lei. Exato. Até já tem, mas ela ainda não foi aplicada, né? De um profissional para cada escola, também os assistentes sociais, né? Porque não é só o psicólogo que faz saúde mental, exato, né? São vários profissionais que fazem, porque não é só questão emocional, como eu falei, é uma questão de vínculos, de renda, de condição de vida. Então, esses 2 profissionais já deveriam estar dentro da escola já faz muito tempo. E a gente ainda não tem profissionais suficientes para estar dando esse apoio para os professores, para a equipe pedagógica, para cuidar desses assuntos, né? Porque a violência, o bullying é uma violência. Às vezes a gente usa esse termo é importante, mas às vezes também mascara o fato de que o bullying é uma violência. Então, a prevenção de violências nas escolas é muito estratégico para a gente cuidar da saúde mental da população toda, né? Das crianças, dos adultos, de todo mundo. É muito interessante quando tu coloca, né, essa questão do profissional da psicologia e do assistente social. Em um momento, nós tivemos 3 assistentes sociais na Secretaria de Educação. E nesse momento que nós tivemos essas 3 profissionais, a gente lembra que o quanto foi importante o trabalho delas dentro da secretaria. Hoje, já temos um na secretaria, né? E tem o NAE, né, que é o núcleo de atenção ao estudante, né? Tem lá as psicólogas, mas realmente ela não tem como abordar isso em todas as unidades. Elas também estão apagando incêndios. E se a gente for falar em saúde mental, como é que um professor vai trabalhar saúde mental se eles estão adoecidos? Exato. Né? A gente não tem um profissional para acolher ele, para escutar esse professor. Como é que ele vai falar de violência, de bullying, de assédio, de sobrecarga emocional se ele está adoecido, né? Eu sempre digo, eu admiro os professores porque você está formando 30 e poucas crianças dentro de uma sala, você é responsável pela formação daquelas crianças. É uma responsabilidade muito grande, a cobrança também própria, pessoal, das vezes, do profissional, né? Então, eu concordo com a Joyce, num universo perfeito e maravilhoso, já que a lei existe, deveria haver um profissional em cada escola da psicologia e da assistência social, não só para acolher as crianças, mas as demandas desses profissionais, né, que estão lá. As intervenções, né? Exato. Intervenções, junto com as crianças também, né, de trabalhar esses temas. Então, não é o professor, ele tem que dar conta de muitas coisas, né? De sistema, de colocar as notas, de preencher não sei o quê, é um trabalho burocrático, não é só a sala de aula. Então, tem que pensar como é que esse aluno aprende, cada um aprende de um jeito, fazer o projeto pedagógico lá de cada um. Então, tem muitas coisas que o professor tem que conseguir fazer. E, muitas vezes, ele não tem nem tanto conhecimento ou tanta condição de falar sobre vários temas, né? Ninguém sabe tudo. Então, deixar isso também só para os professores, né? Eu acho que fica precário, né? Porque precisa desse profissional para trabalhar essas estratégias pedagógicas com as crianças, de trabalhar com eles como que eu lido com o outro, como que eu me relaciono com o outro, né? Educação emocional, tudo isso, né? A educação ela é muito dinâmica e são muitos desafios, são desafios diários. Eu sempre costumo dizer que é um Kinder Ovo. Cada dia tem uma surpresa, né? Então, é muito dinâmico, né? E a gente percebe que muitos professores estão frustrados, porque não estão conseguindo, no caso da alfabetização, não consegue alfabetizar, né? Ah, mas antigamente era outra sociedade, né? E parece que o professor ele vem com aquele, né? Na verdade, não é o professor, né? A sociedade
tem a imagem daquele professor de antigamente com as crianças da atualidade, né? Né? As crianças atuais são totalmente diferentes, né? As configurações familiares, tudo é diferente. Então, é um desafio, eu acho que com certeza a Secretaria de Educação, e ainda assim, às vezes, é questionado por que tantos professores estão tendo afastamentos. Primeiro, porque por causa dessa carga, e também a gente tem que lembrar que é a maior secretaria. Então, é claro que na maior, onde tem mais funcionários, vai ter mais afastamentos também, né? Mas essa sobrecarga que vem da questão de que eu percebo assim, quando a gente começou na educação infantil, nós estávamos vivendo um movimento que tinha não, né, professora sim. Aí passou esse momento, e nós tivemos que provar, né? O professor de educação infantil que está mais tempo vai lembrar disso, que a gente tinha que provar que era professor. Aí, agora, provou que é professor, beleza. Mas aí tem os outros desafios, né? Tem que... Mas aí vem uma gestão e pensa que tem que atender mais tempo. São 12 horas de atendimento. Mas também tem aquela cobrança, porque o professor tem hora-atividade, mas ele tem que fazer o relatório da hora-atividade. Aí ele tem que fazer... Então, assim, a sobrecarga, realmente, ela vem aumentando, né, em todas as categorias, mas no magistério a gente percebe que está vindo muito essa questão da cobrança do profissional, mas e quando que esse profissional vai estudar? Né? Ele fica muito tempo ali nas questões burocráticas e acaba perdendo aquele momento que poderia estar fazendo uma formação, estudando, né? Então, às vezes, a gente precisa... não é que às vezes, acredito que a gente vai ter que parar e rever, sabe? Vai chegar um momento que a gente vai ter que rever proposta pedagógica, proposta de ensino, né? Mas isso são desafios que vão acontecendo. E vocês já comentaram ali sobre a questão da saúde mental, que às vezes ela não é dada a mesma atenção à saúde física, ela fica ali, camuflada, né? A gente sabe que é uma visão social também, mas como que a gente poderia falar sobre a terapia ou o acompanhamento, para que eles não fossem vistos como preconceito, né? Porque estávamos conversando antes de começar sobre as piadas em relação aos usuários do CAPS, né? Memes? Os memes, e as pessoas acabam resistindo a procurar, porque tem essa coisa de que é pejorativo estar lá. E muito pelo contrário. O CAPS tem salvado muitas vidas, né, Andréia? Sim. É bem importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala em saúde mental, o nosso diretor esteve na rádio essa semana, ele usou um exemplo que eu achei maravilhoso. Que a gente deveria imaginar o ser humano como uma árvore, né? E a saúde mental são as raízes, né? Elas estão escondidinhas ali embaixo da terra, mas elas são vitais para aquela árvore viver. E ela fica ali escondidinha, e a partir do momento que a gente ignorar aquela raiz, todo o resto não vai funcionar direito, né? E quando a gente fala em rede, né, a gente tem uma rede no município, né, de atendimento. Então, a gente começa lá nas unidades de saúde, onde a gente tem 6 psicólogos, né, que são guerreiros aí, que eles estão em 6 polos, né, hoje, para poder acolher a população mais próximo, né. Num universo ideal e perfeito, deveria ter um também em cada unidade de saúde, a gente tem consciência disso. E o CAPS, né, que é um serviço especializado. Acho que é importante também a gente esclarecer para a população, para os servidores, que o CAPS ele é um serviço que atende pessoas em adoecimento grave. Então, assim, quando o paciente ele chega lá, ele está muito adoecido. Ele está com outras comorbidades, né? Então, a gente atende toda essa população, porque ele é um serviço secundário de atendimento grave, e que as pessoas às vezes não buscam o serviço por causa disso. O CAPS é um lugar que, segundo o meme, é de gente doida, de gente louca. Então, parece que lá só tem gente maluca. Mas lá tem pessoas com adoecimento e sofrimento, né? Num nível, a power, né? Muito alto. Então, essa é a função do CAPS. Reinserir essa pessoa na sociedade, tratar ele, para que ele possa viver bem, né? E aí a gente tem as nossas psicólogas maravilhosas lá nas unidades, que também fazem esse serviço quando ele não é tão complexo, embora elas também atendam complexidade, para também ajudar essa pessoa a viver bem, minimamente bem, né? E acho interessante, porque às vezes essa pergunta, né, que tu faz, eu fiquei pensando, né,
o preconceito, ele é algo que tem uma tradição. Então, não é só agora que as pessoas têm esse preconceito, né? Agora se faz meme, porque meme é uma coisa nova, a rede social é uma coisa nova. Mas esse preconceito existe há muitos anos. E ele vem de uma ideia errônea. Porque o preconceito é uma ideia errônea, né? A ideia errônea é que, assim, o adoecimento é uma falta de vontade. Então, essa coisa você tá doente, ou tá adoecido, ou tá em sofrimento, né? É porque você não tem força de vontade o suficiente. Então, isso é um preconceito, é uma ideia errada. E, às vezes, é isso que impede as pessoas de falarem sobre as suas dificuldades. Porque vem uma sensação de que eu é que não estou dando conta, eu é que sou o culpado disso. Vem uma culpa, vem um julgamento da própria pessoa, porque ela faz parte dessa sociedade. A gente aprende a julgar o outro e aprende a se julgar também. Então, quando a gente adoece, a gente pensa, nossa, como eu sou fraco. Então, eu não vou deixar ninguém saber disso. E isso é um problema, né? Porque é uma falta de conhecimento que não é verdade, porque não é uma fraqueza, não é uma falta de vontade, e sim algo onde ela está precisando de ajuda. Então, mesmo os agravos que o CAPS atende, são pessoas que passam por lá, na maioria das vezes, melhoram e ganham alta, né? Então, não é aquela pessoa... Porque, às vezes, isso impede também as pessoas de procurar, né? Não, eu não... Nunca mais vou sair do CAPS, eu vou ficar minha vida toda lá. E não é isso, né? É um apoio, um tratamento para que as pessoas consigam sair daquele momento, daquele processo onde elas estão. Não é algo que define a pessoa por si só, né? Então, as questões psicossociais, elas não definem as pessoas são elas mesmas, né? E isso é importante, porque às vezes as pessoas têm medo do rótulo, né, de ser definido por aquilo, de se sentir fraco ou enfraquecido ou até impotente, ou como se fosse uma decisão da pessoa. Não é uma decisão da pessoa entrar numa depressão ou ter crise de ansiedade, ninguém decide por isso, né? E é ali que a gente dá esse suporte para que as pessoas consigam sobreviver além daquilo ali, porque ela não é aquilo ali, né? Então, olha só, servidores, se precisar, vocês têm que buscar. Né? Se forem orientados a buscar o serviço, busquem, porque com certeza vocês vão melhorar. Quais os hábitos simples que podem ajudar no bem-estar emocional? E o que fazer no dia a dia para cuidar da saúde mental? A saúde mental ela é bem abrangente, né? Quando a gente fala, né, em tratamento, né, a gente sempre pensa que o tratamento medicamentoso é a nossa última alternativa. A gente pode buscar alternativas baratas e fáceis de resolver. A primeira delas é diminuir nosso tempo de tela, né? Hoje em dia as pessoas elas passam o dia todo na tela, elas não convivem mais, elas não conversam mais. Praticar uma atividade física, que eu não preciso ir na academia para praticar uma atividade física. Eu tenho um parque maravilhoso, tem um bosque para caminhar aqui, né? Que a pessoa pratique, vai uma caminhada na rua. É ter mais vínculo social com as pessoas, é sair de casa, é buscar uma atividade de lazer, é buscar alguma coisa dentro do teu planejamento, da tua agenda pessoal, semanal, que te dê prazer. Eu gosto de cantar, eu gosto de bordar, eu gosto de plantar flor, eu gosto de cuidar do meu cachorro, que eu tire um tempo toda semana para fazer aquilo que me dá satisfação. Então, saúde mental são esses pequenos passos, né? E, claro, buscar uma psicoterapia, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque conversar, discutir. O psicólogo é um profissional que vai te dar estratégias para te fazer refletir sobre aquilo que você está pensando. Então, são pequenas mudanças e hábitos que são fáceis de resolver. E queria só acrescentar, né, a isso que a Andrea fala, que a diferença que existe entre cada pessoa tem condições diferentes também de buscar por isso. Então, tem pessoas que têm muitas condições mesmo de conseguir pensar em organizar um tempo para fazer um exercício, de ter esse tempo para fazer esse exercício, né? E tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, a gente precisa pensar, enquanto poder público, né, enquanto regime de leis, enquanto regime de trabalho, qual é a condição adequada para uma pessoa ter uma vida satisfatória, plena, né? Trabalhar menos, não trabalhar mais, né? Ter condições de fazer tudo isso que a Andrea disse, né? Porque isso não é... Uma pessoa que não faz isso não é por escolha necessariamente. Às vezes mas em menor caso. Às vezes ela não tem condição, porque ela chega em casa, ela tem que dar conta de fazer comida, às vezes uma mãe solo, ou uma pessoa que trabalha numa escala 6x1, ou até mesmo, eu já atendi pessoas que trabalham numa escala de
15/1, ou seja, tinha uma folga a cada 2 semanas, isso já aconteceu. Então, assim, totalmente ilegal, mas acontece. Como essa pessoa vai conseguir, né, ter tempo disso, né, de uma alimentação saudável, de atividade física, de cultivar bons vínculos, de descanso, de lazer? E são todas essas estratégias que a Andréa fala, mas a gente tem que pensar enquanto sociedade. Será que a gente tem condições, todo mundo tem, de fazer isso? Essa é uma pergunta que não tem como fugir no Setembro Amarelo, assim. Então tá, obrigada, meninas. Já estamos encerrando, estamos no nosso limite de tempo. Algumas pessoas interagiram aqui. O Carlos Cabreira mandou um abraço para essas 2 profissionais da saúde, André e Joyce. A Érica falou que a maior causa da doença vem da parte dos superiores, né? Teve uma outra servidora aqui que também relata isso, sobre a questão, né, do assédio, né, no trabalho. Mas nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque hoje nós aprendemos que falar de saúde mental não é só no Setembro Amarelo, né? Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa, ó, viu? Passou super rápido, né? Uhum. Então, obrigada. Muito obrigada.